pessoal, tá começando o TV Pet Show, o programa mais fofo e divertido da sua telinha. Aqui, o protagonista é o seu pet. Então, vamos lá? Vamos falar sobre a cardiologia na medicina veterinária com a doutora Márcia Martins. A doutora Steph Araújo fala da endocrinologia e metabologia nos animais. E vamos falar também dos alimentos proibidos para pets. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Não sai daí, daqui a pouquinho. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet. Gente, eu estou aqui com a doutora Áquila Haná, médica veterinária, mestre em ciência animal. Tudo bem, doutora? Ótimo, Catiuxa. Olha, muito obrigada por aceitar nosso convite. Um assunto que é assim super importante, mas que ainda gera muitas dúvidas, acho que tanto comigo como quem está em casa, né? Que são os alimentos proibidos para os animais. Justamente. Ai, doutora, primeiramente eu gostaria que você falasse a questão da importância da gente saber o que oferecer para os nossos animais, não só para a obesidade, como para outras doenças. Sim, com certeza. A gente tem que entender que alguns alimentos que para nós não faz diferença, né, não vai trazer mal, para os animais podem ser tóxicos. Alguns alimentos eles possuem componentes tóxicos e outros alimentos, como quando a gente oferece em excesso, podem levar à obesidade, que por si só já é uma doença, Já é né? uma doença, tem que ser tratado como uma doença. Exatamente. Né? Agora fala pra gente, doutora, quais os principais alimentos assim que eu não posso oferecer de jeito nenhum? Bom, vamos citar aí o chocolate. De jeito nenhum? De jeito nenhum o chocolate. O chocolate, inclusive, quanto mais escuro ele é, quanto mais puro, quanto mais cacau, pior. Porque ele contém um produto chamado teobromina, além da cafeína, né? Por si só ele já causaria mal, porque ele tem muita quantidade de açúcar, carboidrato também, gordura. Então, por si só já causaria mal. Mas ele tem esses componentes que podem levar a alterações cardíacas, alteração no sistema nervoso do animal. Ele pode ficar com vômito, diarreia, pode ter alteração neurológica. Então, por si só, de jeito nenhum chocolate. De jeito nenhum. Tem mais um? Tem mais alguns. Uva ou uva passas também pode levar a lesão renal no animal. A uva? Em qualquer animal, passas. gato, cachorro? Qualquer animal. Gato, cachorro, né, no caso, principalmente. Alho, né, em grandes quantidades também pode levar a alterações no animal. Cebola também, a gente pode citar aqui a cebola. O alho e a cebola são da mesma família, eles possuem o disulfeto N-propil. E esse agente ele pode levar a oxidar as hemácias do sangue, que aí causaria anemia hemolítica. Então o animal pode apresentar alterações clínicas agudas, né, vômito, diarreia, ou tem muita gente que fala, eu dou comida de panela a vida toda e nunca apresentou nada. Não apresentou nada, depende. Porque quando a gente vai fazer um examezinho ali, pode achar uma alteraçãozinha, uma anemia hemolítica, que pode ser devido justamente àquela cebola, aquele alho que está ali nos temperinhos, né? Então comida temperada, não. O sal também pensar, em grande né? quantidade pode levar a alteração e hipertensão, né? Os animais também podem ter hipertensão. Então aí os temperos estão proibidos para os animais. Entendi. Então basicamente chocolate, uva e comidas temperadas, porque geralmente a comida vai ter alho e vai ter cebola. Exatamente. Né? Outros alimentos, outras frutas proibidas, na verdade não a fruta, mas a semente e os caroços, do pêssego, da maçã, Da maçã também, elas podem causar alteração no animal. Então, contém um ácido sulfídrico ácido cianídrico que pode se transformar no cianeto. Então, é altamente tóxico para os animais. Gente, quanta informação importante, hein, doutora? E esses alimentos, assim, existem alimentos que podem prejudicar a longo prazo, né? Justamente. Mas existem também aqueles que, se ele comer, vai dar ali um problema na hora. O chocolate em grande quantidade o animal pode ficar com uma diarreia, com vômitos, né? Uma alteração aguda. A uva em grande quantidade também. Tem outros alimentos, como a macadâmia, a carambola também. A carambola. Exatamente. Né? A batata verde, ou a batata quando não é cozida, o tomate verde também, a gente tem que evitar.
né, fornecer para os animais. Agora, doutora, esses alimentos, eles são determinadas raças, determinados animais ou os pets em geral, os mais comuns? Os pets em geral. Nem gato, nem cachorro. Nem gato, nem cachorro. Tem o xilitol também, que é algo que a gente vê muito em bala, em chiclete, né, um adoçante. Ele também pode levar à hipoglicemia no animal, né? Ele aumenta a quantidade de insulina e vai levar a hipoglicemia. Então, o animal vai ficar aí com alterações decorrentes a isso. Doutora, biscoito, bolo, qual é a sua opinião? A gente fala mais em relação à quantidade de carboidrato que está sendo fornecida, né? E tudo isso que eu falei, que não pode, a gente tem que ter cuidado, tanto quanto o componente tóxico, quanto a quantidade que é fornecida. Então, os que eu não citei, os que podem, né, os que não podem, a gente tem que ter cuidado também com a quantidade, né? Então, se eu vou fornecer ali um biscoito... Bala não pode, Bala né? não pode, um biscoito, um pão, a gente já tem que ver que a quantidade de carboidrato ali é muito grande para o animal. Então, se ele já come a raçãozinha dele, ele tem que continuar comendo a raçãozinha. Tudo que a gente vai fornecer a mais, mesmo as frutas que podem ser fornecidas, a gente tem que ter cuidado com aquela quantidade, porque a fruta também tem açúcar, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a obesidade. Doutora, aquelas pessoas que falam, olha, eu gosto de dar um franguinho pro meu gato, pro meu cachorro. No caso, se ela for dar, ela vai ter que fazer diferente, sem o tempero, sem o alho. Sem a cebola, com pequenas quantidades de sal, bem pouquinha mesmo, e aí... Mas ela vai poder oferecer, com esse cuidado. Inclusive, a gente recomenda, quem não quer fazer alimentação, né, ração, que já vem pronta, a gente recomenda que consulte o veterinário especialista em nutrição, que ele consegue fazer ali a dieta certinha para o animal. Doutora, agora uma pergunta que eu tenho certeza que você recebe demais. Diga lá. A pessoa adota um filhote de gato. A primeira coisa que eu vou dar é um leitinho de vaca. Pode ou não pode? É uma pergunta, assim, complicada de responder, mas vou te dizer de maneira geral. Para o filhotinho, até poderia, porque ele ainda tem a quantidade de lactase, que é a enzima que vai quebrar ali a lactose, né, o açúcar do leite, de vaca, né, no caso. Sim. Ele até poderia conseguir ali por conta dessa quantidade de enzima. Mas quando ele vai ficando mais adulto, né, mais idoso, essa quantidade de lactase nele, dessa enzima, vai diminuindo. Então, poderia levar a alterações gastrointestinais, né, quando ele é maior. Então, a gente vê muito isso em desenho. Essa cultura foi muito estabelecida por desenho. Então, Jerry, por exemplo, sempre a dona estava lá dando o leitinho para o gatinho. Então, isso é mais uma questão, né, cultural, que a gente sempre vê dita erroneamente. Entendi. Mas, então, para o gato adulto, é bom evitar. Agora, para o filhote, se não tiver a fórmula ainda, pode oferecer? Ainda pode oferecer. O ideal também tem as marcas, né, que elas têm um leite sucedâneo para o animal, que é melhor, mas é um preço mais elevado. Então, para as pessoas que não têm condições, poderia ali fornecer uma pequena quantidade de leite de vaca, sim, para o filhote. Antes de encerrar, doutor, o Hélio está fazendo sinal ali, perguntando, não pode dar nem um chocolatinho? Nem um chocolatinho, nem um pedacinho. Para o pet não pode, mas para a vet pode, viu, gente? Pronto, Hélio, dê para a vet. Para a vet pode. Doutora, muitíssimo obrigada por esclarecer tantas dúvidas assim. Antes de encerrar, fala suas redes sociais. Pronto, meu Instagram é AquilaHanaVet. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês. Minha pet dica de hoje é: não forneça nenhum tipo de chocolate para o seu animalzinho. Eles podem apresentar vômitos, diarreia, alterações no sistema nervoso e alterações cardíacas.